Bom, boa noite a todos, obrigada pela presença. Hoje a gente segue no nosso quarto encontro do Fórum. Para quem ainda não conhece, o Fórum é um ambiente descontraído para a gente discutir temas do cotidiano. Hoje a gente vai falar sobre falhas de implantação. Lembrando que o encontro ele vai um certificadinho, então tem que entrar com o nome completo no e-mail e o certificado vai por e-mail depois. Quem vai moderar nosso encontro hoje é o Dr. Edward Carrilho, que é um dos professores aqui da pós-graduação, e geralmente as pessoas que debatem o tema são alunos e ex-alunos. Então, para este fórum, a gente tem a nossa aluna deste ano da pós-graduação, doutora Ana Elisa Rezende, obrigada pela presença, e nossa ex-aluna, doutora Priscila Loyola, para falar sobre o assunto número de embriões versus número de transferência. Vou passar a palavra para o doutor Edward para fazer uma introdução do tema e depois ele pede aí para as meninas fazer suas apresentações. Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Como a Cris disse, obrigado pelo convite, Cris. Obrigado pela sua presença sempre, pela escolha do tema também, que acho que é um dos temas mais, um dos mais antigos que acompanha a reprodução. Eu vou falar um pouquinho para vocês, fazer uma breve introdução, antes de passar a palavra para a doutora. Começa com a doutora, preciso só compartilhar aqui uma apresentaçãozinha que eu fiz para vocês. Só para a gente deixar um pouco, para a gente falar um pouquinho, quando a gente fala de falha de implantação, é sempre um tema difícil para a gente discutir, porque não existe uma definição muito clara em nenhuma das sociedades. Eu acho que existe aquela máxima de 3 embriões, 3 tratamentos completos de embrião top quality, 10 ou mais embriões, ou às vezes 4 blastocystos. Então, é bem variável de serviço para serviço, até porque o protocolo de cada serviço é muito diferente, mas é uma definição que a gente sempre precisa discutir, e acho que existe uma necessidade dessa discussão no sentido de que, às vezes, isso vai mandar mudança no manejo e estratégia de tratamento do paciente que a gente está tratando. Essa situação de falha de implantação, a gente sabe que tem fatores masculinos, femininos, embrionários, de uma maneira bem resumida. Mas essa definição arbitrária que a gente acaba tendo da falha de implantação, ela leva, às vezes, a investigação desnecessária para muitos casais, que isso acaba desgastando os pacientes, levando a uma desistência, a um dropout muito alto. Dificulta muito pesquisas futuras, e isso é uma coisa que, para a gente que pensa em resultado e tentar mudar a estratégia, até num cenário desse difícil de diagnóstico, a gente acaba ficando sem dados muito cumulativos que a gente consegue ver em trabalhos e revisões sistemáticas, a dificuldade que existe de padronizar esses dados para conseguir um N efetivo. E essa confusão, tanto para a gente quanto para os pacientes que acabam ficando perdidos, né? E essa sensação do paciente de desperdício embrionário. Então, a gente saber o momento de investigar. E nisso, esse tema de hoje, acho que a doutora Anelisa, tanto a doutora Anelisa quanto a doutora Priscila, vamos falar um pouquinho sobre o número, tentar se ater um pouco a essa história do número de embriões e de transferências que são feitas. Vou passar agora, vou desligar esse compartilhamento da minha tela aqui e vou passar a palavra para a doutora Priscila, para só um segundinho. Então, tá bom. Vou me apresentar, eu sou a doutora Priscila, eu sou médica aqui do Rio de Janeiro, fiz graduação em residência e mestrado na Universidade Federal Fluminense em Niterói, e fiz a pós-graduação no ano passado, em 2021, no Instituto Sapiente. Então, meu tema é falha repetida de implantação, referindo ao número de embriões transferidos, né? Então, como o Dr. Edward comentou, a definição é a quantidade de embriões que falham em se implantar. E qual é esse número? Né? Consenso. Então, primeiro entender que é um consenso, não há um estudo que realmente certifica esse valor, né? Então, ele é controverso, isso vai variar muito. E o consenso mais antigo é que a gente deveria transferir 10 embriões, e isso se devia à má qualidade do embrião, né? Que os meios de cultivos mais precários, a gente transferia embrião em D3 ou em D2, então diminui a chance de implantação, realmente.
E os consensos mais atuais, né, em 2013, determinou que seria a perda de 4 embriões de boa qualidade, ou seja, aqueles que tinham uma quantidade de células compatível com a evolução daquele embrião, e também determinou que essa quantidade deveria estar relacionada à idade de até 40 anos, e também, no mínimo, dividido esses 4 embriões em até 3, e no mínimo 3. Eu botei compartilhar minha tela. Perfeito. Então, tá. Então, voltando ao raciocínio. Então, como calcular a falha de implantação? A quantidade de embriões transferidos e que não se identificou o saco gestacional com até 5 semanas pelo total de embriões transferidos. Ou seja, a gente vai incluir também a gravidez bioquímica, quando o beta aumenta, e aí a gente não identifica o saco gestacional no ultrassom, ou então a gente vai calcular o 1, né, menos a taxa de implantação, que é o contrário, né, dessa taxa. E aí eu vou falar um pouquinho sobre causas, não sei se é muito pertinente ao tema, mas só para você entender depois o meu raciocínio sobre quantidade de embriões. Então, as causas podem ser relacionadas ao embrião ou materno. A embrião vai ser relacionada principalmente à idade materna, que é igual à qualidade. Outros fatores também que se somam é fator masculino, alterações genéticas, como alterações de cardiótipos, a classificação do embrião, né, se ele é blastocisto, se ele é um embrião D3, e os meios de cultura, que vai tudo isso se somar nessa qualidade do embrião. E a parte materna é relacionada à cavidade endometrial e à receptividade desse endométrio, a imunidade da mãe e algumas doenças que podem interferir nessa receptividade, como endometriose, adenomiose, hidrosalpinge e trombofilite. E aí, pensando na investigação, a investigação vai estar relacionada a cada alteração. Tá? Então, eu vou mostrar 2 estudos atuais de 2021. O primeiro é de Pirteia. Ele, então, quis avaliar a verdadeira taxa de falha de implantação. E ele, como é que ele fez esse estudo? Ele pegou pacientes que tinham 3 falhas de implantação de transferência de embrião, e aí, em seguinte, realizou até 3 transferências de embriões euploides, ou seja, ele quis excluir o fator embrionário, né, que é a principal causa. A idade média dos pacientes foram até 35 anos, né, então pacientes que tinham uma alta taxa de implantação, e aí ele identificou que dessas 4.429 casos incluídos, na primeira transferência, obteve 69,9% de taxa de implantação desse embrião euploide. Nesses que não se implantaram, né, a segunda transferência obteve 59,8% e na terceira transferência 60,3%, dando uma taxa acumulada de implantação de 95,2%. O que ele pode concluir nesse estudo que o diagnóstico de falha de implantação recorrente é raro, né, até de 5%, quando a gente exclui o fator embrionário. E aí, como calcular essa quantidade de embriões para a gente identificar que há uma falha de implantação recorrente, né? Então, esse outro estudo de ATA de 2021, ele quis avaliar a taxa de implantação relacionada à idade. Então, ele sabe que a aneuploidia é a principal causa de falha de implantação, como Pirteia mesmo identificou. Quando a gente exclui a questão da euploidia, só 5% das pacientes apresentaram uma falha de implantação por outras causas, né? E aí, ele quis avaliar, ele pegou vários estudos, esses aqui à direita, que relacionou a taxa de implantação por idade, e ele fez um cálculo, através de uma simulação, de quantas transferências de embriões são necessárias para se obter uma taxa de implantação igual a 95% de acordo por idade. Tá? E aí ele viu que mulheres com menos de 35 anos era necessário 7 embriões para ter uma taxa de implantação de até 95%. Mulheres com 38 anos precisavam de mais de 10 embriões. E quando transferiam um embrião euploide, né, independente da idade, precisava de 3 a 4 embriões. Então, foi compatível até o que Pirteia identificou no estudo dele. Tá? Então, você vê que realmente há uma variação nessa quantidade de embriões, né? E quanto maior a idade, maior vai ser
a quantidade de embriões transferidos para a gente identificar uma falha recorrente de implantação. E aí que eu queria discutir, né, que eu acho que já é um consenso que a aneuploidia é a principal causa de falha de implantação. E será que é indicado a análise genética do embrião em mulheres com menos de 35 anos para quem tem falha recorrente de implantação? Já que, né, se você fizer a transferência de um embrião euploide, na primeira transferência vai ter 60% de chance de implantar, depois 70%, né, 69,9%, depois 60%, depois chegando, três transferências consecutivas chegaria a 95%, né? O que eu penso, né, que a gente pode discutir, é que se a mulher tem uma reserva grande, assim, não valeria fazer essa análise genética que gera custo, né? Mas quem tem uma reserva baixa, né, a gente, às vezes, fazer análise genética pode já identificar uma causa que é a mais prevalente de falha de implantação, e aí evitaria transferências frustradas e que poderia acarretar desânimo e até perda do segmento desses casais no tratamento de fertilização in vitro. E aí, como a gente vai calcular quantas transferências de embriões são necessárias para identificar a falha? Você vê que não há consenso e não há um cálculo absoluto. Então, isso acontece porque, na verdade, a falha de implantação ela é multifatorial e é difícil a gente prever, né? Então, o que eu posso concluir é que o rastreio preventivo, né, com ultrassom, esteroscopia, um espermograma com fragmentação de DNA, cariótipo, isso deve ser feito de maneira universal para todos os pacientes, né? E depois de cada transferência, individualizar cada caso. Porque a gente sabe que, às vezes, algumas mulheres não vão ter 7 embriões, vão ter 10 embriões para transferir. Então, cada embrião é um diamante, né, que a gente tem que valorizar muito. Então, tem que ser pensado e rediscutido, e, enfim, antes de fazer uma nova transferência. Eu sei que aí no Sapiens vocês são meio controversos nessas questões de exames, que gera custo para paciente. Eu acho que vocês aí acabam não fazendo esse tipo de investigação pré-transferência, mas aqui a gente faz bastante, a nossa taxa de transferência realmente é muito boa, chega a 60%. Então, eu acho que é uma forma de prevenir essas falhas. É isso. Obrigada, gente. Desculpa o nervosismo e a pressa, talvez. Obrigada, Priscila. Foi ótima apresentação. Eu acho que é um tema, é uma questão sempre que a gente fica na dúvida mesmo, né? Se faz biópsia em todo mundo, não faz biópsia em todo mundo. Até essa baixa reserva, quando a gente faz biópsia, a gente tem uma barreira a mais para o embrião também, né? Acho que quanto mais manipulação embrionária, mais risco de perda embrionária também. A gente tem um risco de perda embrionária e a gente tem uma falha também, às vezes, em resultados do teste. Quando a gente tem embrião mosaico, o que a gente faz com ele? Quando a gente tem uma perda de qualidade de DNA desse embrião, o que você faz com esses? Então, às vezes, o PGD também deixa a gente numa sinuca, né? Uma dificuldade. Acho que vocês têm um contato com isso, vocês fazem bastante isso, vocês sabem disso, e isso também gera uma angústia para o casal e custo para o casal. E pensando em intenção de tratamento, quando a gente fala em taxa de sucesso, realmente, taxa de transferência, a gente vai ter uma taxa maior de gestação. Agora, quando a gente fala de aquela intenção de início de tratamento e resultado final de gestação, não necessariamente a gente vai ter uma taxa de sucesso maior, né? Mas realmente para pacientes com falha recorrente, talvez seja uma alternativa, né? Assim como já foi uma proposta para pessoas com um aborto de repetição também, né? Uma indicação. Então, eu acho interessante a ideia e é uma discussão, isso é uma coisa legal para deixar aí aberto para todo mundo. Também aqui, alguém fez uma pergunta sobre o uso dos testes EMA e hélice, se são válidos fazer para implantação. Foi o Pedro que perguntou. O EMA e o hélice e o ERA, Pedro, eles são testes de avaliação embrionária. Isso tem bastante estudos, tem muito mais estudos do ERA do que do EMA e do hélice. E mesmo o ERA, a gente tem alguns estudos bem controversos em relação a esse resultado. O próprio Richard Scott, que foi esse trabalho que a Priscila trouxe para a gente, é um trabalho bem interessante, esse trabalho do Paul Pitea, que se eu não me engano, é um colega francês que estava dentro do serviço do Richard Scott,
do RMA. E esse trabalho é o trabalho do grupo do Richard Scott. E o Richard Scott, você vê que ele não é um cara muito favorável à investigação embrionária, à endometrial. A investigação endometrial, ele vê que é uma coisa bem secundária. Ele falou que esse trabalho teve um contínuo, esse trabalho não parou. Esse trabalho eles continuaram com mais transferências, 4 transferências, e essa taxa de falha de implantação recorrente caiu ainda. Foi para 3 a 4%, colocando ainda mais em xeque esse papel do endométrio, né? Se o endométrio fosse tão importante, talvez a gente não teria gestação ectópica, tubária, ovariana, abdominal. Lógico que a taxa de implantação de ectópica é muito mais baixa do que endometrial. Mas o papel do EMA e OLC é bem controverso e é uma dessas coisas que a gente tenta fugir quando a gente faz um diagnóstico muito precoce de infertilidade recorrente, né? De falhas recorrentes. Realmente é uma questão que eu acho que deixei aberto se alguém tem uma opinião, doutor Mário aí, que está no dia a dia com a gente, a Fernanda, se vocês têm alguma opinião em relação a essa, seguir com biópsia para todas as pacientes que têm falha recorrente. Talvez seja uma alternativa. Eu acho que principalmente para quem tem boa resposta. Para quem tem baixa reserva, é sempre complicado, porque às vezes a pessoa vai ter que começar de novo, no estímulo de novo, para chegar nesse embrião, né? Começar tudo de novo com essa partindo para a biópsia, né? Então, eu lembro de um congresso que eu fui, no congresso, acho que 2019, do Congresso Americano, era uma discussão dessa, se levava para blastocisto sempre ou se transferia em estágio de clivagem. E nesse congresso, uma pessoa levantou na plateia e falou assim, olha, levar para blastocisto não tem muito sentido, quando a gente tem pouco embrião. Porque quando a gente tem pouco embrião, levar para blastocisto, a ideia de levar para blasto é você fazer uma seleção embrionária. E quando você tem pouco embrião, você não tem o que selecionar. E eu falei, pô, quem que será que é essa pessoa? Que eu sempre concordei um pouco com essa ideia. E era o Richard Scott. Então, assim, essa decisão de colocar mais barreiras para a gente ter pouco embrião, às vezes a gente vai trazer mais frustração. Então, é um ponto de vista, Priscila. Quando tem pouco embrião, eu fico um pouco preocupado da gente colocar mais uma barreirinha para o embrião. Eu não sei se alguém tem uma opinião diferente disso, alguém quiser dar alguma opinião, mas é uma estratégia. Acho que a gente teria que pensar em intenção de tratamento e resultado e talvez fazer uma comparação, ver quando que a gente vai chegar em mais gravidez, né? Você vê que esse trabalho do Pitea que ele publicou, achei interessante a porcentagem de dropout, né? Por fase, foi uma porcentagem bem alta, né? Mesmo com a biópsia, né? Porque eles uma porcentagem, acho que no primeiro foram 500, na primeira fase, acho que eram 500 pacientes que deixaram de tratar. Cada fase ia perdendo mais ou menos 500, 600 pacientes que deixavam de tratar, porque o tratamento de fertilidade é estressante, né? Independente do caminho que a gente escolhe. Sim, é. Mesmo com biópsia, né? Então, tá bom, acho que ninguém falou muita coisa, né? Boa. Boa. Eu tenho o artigo que eu selecionei aqui também para apresentar. O Eduardo me mencionou, então eu vou colocar meu pitaco aqui. Boa noite a todos, bela apresentação, parabéns. Eu fiquei impressionado com a taxa de falha de implantação quando se exclui os embriões, né? 5%. Isso significa que os embriões realmente são extremamente importantes, né? Nas transferências. E quem dera que eu pudesse fazer análise genética em todas as pacientes com baixa reserva, né? Isso seria muito bom. Mas, até pelo custo, como foi mencionado, a gente acaba não fazendo. Mas, nas pacientes que têm falha recorrente de implantação, eu acho que é bem-vindo, né? A biópsia. Eu tenho percebido que os embriões euploides, nossa, são aqueles que a gente quase que aposta que eles vão implantar e segue do jeito que tem sido falado nos trabalhos e o que foi falado, inclusive, hoje, né? A taxa é bastante alta
de implantação dos embriões euploides. Então, eu acho que... E falha de implantação, para mim, não precisa ter mais do que 2, né? Falhou 2 vezes, a terceira já vai fazer a análise genética de preferência, né? Eu acho que mais... Quando a paciente faz, né? Porque, às vezes, falha a primeira, falha a segunda, ela já desiste ou procura, sei lá, outro serviço, outro especialista, não sei, né? Então, falhou a primeira, falhou a segunda, análise genética na terceira, com certeza. Legal, obrigado, doutor Mário. Acho que angustia, né? Depois da segunda já começa a incomodar, a gente fica incomodado também, né? Sim. Bom, acho que agora eu vou deixar a doutora Anelisa continuar com a apresentação dela. Anelisa, agora a palavra é toda sua. Deu? Perfeito. Foi. Obrigada. Então, boa noite a todos. Meu nome é Anelisa, eu sou médica ginecologista, formei na UFMG, fiz minha residência aqui em São Paulo, no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, e hoje eu faço residência de ginecologia endócrina na Santa Casa e sou aluna da pós-graduação em reprodução humana do Instituto Sapiente. Então, o artigo que eu selecionei foi sugerido pela doutora Cris, e ele fala, então, a respeito das falhas repetidas de implantação com ênfase no número de transferências. O artigo tem um título bem chamativo, ele diz: deixe o passado para trás. A história reprodutiva das mulheres não tem associação com a euploidia e tem uma associação limitada com a taxa de nascido vivo após a transferência de um embrião euploide, ou seja, nem da aneuploidia, quais outros fatores, especialmente relacionados à história reprodutiva da mulher, estão associados à falha de implantação. Então, nos últimos anos, houve um avanço muito grande em relação a técnicas de reprodução assistida, especialmente relacionadas ao cultivo de embrião, à vitrificação e técnicas, né, de análise cromossômica dos embriões. Então, o objetivo do tratamento de reprodução deixou de ser apenas transferir um embrião para agora identificar um embrião com alta chance de resultar em um nascido vivo com menor risco de complicações. Sendo assim, é essencial a definição do risco estimado de uma paciente ter blastocistos aneuploides, além de outras variáveis associadas. Eu vou só diminuir isso aqui para não ficar vendo. Em relação à taxa de euploidia, existem fatores já com força, né, e com bastante evidência na literatura, que são eles: a idade materna, a estimulação ovariana e a resposta ovariana, características do sêmen, condições de cultivo, características dos blastocistos, porém, existe pouca informação sobre a história reprodutiva das pacientes ou a implantação após a transferência de um blastocisto euploide. Hoje, em relação à taxa de nascido vivo por intenção de tratar, a descontinuação do tratamento é um grande obstáculo para isso. Sendo assim, a falha de implantação existe, né, tem uma relevância importante, principalmente para aquelas pacientes que já tiveram falhas anteriores de FIV ou abortos espontâneos, e o conhecimento a respeito da falha de implantação é muito importante para a gente informar a paciente sobre os riscos e chances intrínsecas dela, além de ajudar nessa limitação do abandono do tratamento. Então, o objetivo desse estudo foi produzir dados confiáveis para um aconselhamento honesto, baseado em evidências antes, durante e após um ciclo de PGTA. O estudo foi um estudo observacional com pacientes de uma clínica de reprodução assistida particular de Roma. Foram acompanhados 2.676 pacientes com 2.676 ciclos no período de 2013 e 2019, sendo todas essas pacientes submetidas a PGTA. A média da idade das pacientes foram de 39 anos, são mulheres eutróficas, com FSH e antimileriano adequado e cariótipo normal. Para a triagem das pacientes, foi realizada uma entrevista com a história reprodutiva e realizados os exames de triagem, como tipagem sanguínea, cariótipo, eletroforese de hemoglobina, trombofilias hereditárias adquiridas, eletrocitologia oncótica, suave vaginal com cultura, ultrassom transvaginal, rastreio de mamas e sorologias. Para os homens em tratamentos, foram realizados espermograma, cariótipo, eletroforese de hemoglobina
a pesquisa da deficiência da glicose 6-fosfato-desidrogenase e também em sorologias. Para o tratamento da fertilização in vitro, foram utilizados protocolos de estímulo e transferência individualizados, sendo para transferência protocolos de ciclo natural modificado e também ciclo preparado, e em relação à avaliação cromossômica, foi apenas avaliado, então, o PGTA, não foi avaliado teste de rearranjo, nem de doenças monossômicas, e também não foi considerado, não foi laudado mosaico. Então, em relação a mosaico, foram considerados, se houvessem menor que 50% de alteração, foi considerado euploide. E para a transferência, foram apenas selecionados pacientes que tinham ausência de fluido endometrial, hidrossalpinge e tinham níveis de TSH menor do que 2,5. Em relação aos resultados, sobre a taxa de euploidia, comparado com a idade da mulher no período de captação oocytária, é possível observar, então, uma queda significante da taxa de euploidia com o passar dos anos, né? Então, mulheres com idade materna avançada, especialmente maior que 42 anos, tiveram uma taxa de euploidia muito inferior quando comparado com mulheres menores de 35 anos. Em relação à taxa de euploidia, quando comparado à história de nascidos vivos anteriores, não houve diferença significante, então a mulher não ter ou ter um nascido vivo prévio não mudou em relação à taxa de euploidia atual. Em relação à taxa de euploidia, quando comparado, se a mulher já teve ou não abortos anteriores, também não teve diferença significante. A mulher que não teve, a mulher que teve um ou a mulher que teve mais de um abortos tiveram a mesma taxa de euploidia nos testes do tratamento atual. Em relação à taxa de euploidia, agora nesse resultado comparado com a falha de FIV anterior, também não houve diferença significante. Mulheres que não tiveram falha de FIV anterior e mulheres que tiveram uma, duas ou mais de duas falhas anteriores também tiveram a mesma taxa de euploidia, então isso foi um consenso em todas as idades comparadas. E em relação à taxa de falha de implantação anterior, também a presença, né, ou não de euploidia no tratamento atual não teve relação com a falha de implantação anterior. Então, se a mulher nunca teve falha de implantação, teve uma, duas ou mais falhas de implantação, o fato do embrião ser euploide ou não, a taxa, então, foi semelhante, não teve significância estatística. Esse último gráfico, ele comparou a taxa de euploidia em relação a tratamentos prévios, então, de FIV, em mulheres que tiveram ou não embriões euploides. Esse grupo teve 440 mulheres, entre aquelas 2.600, então, que já tiveram passado por ciclos de FIV, e as mulheres que tiveram embrião euploide em tratamento anterior, quando comparado a mulheres que não tiveram embriões euploides em tratamentos anteriores, não houve diferença, então, significante em relação à taxa de euploidia atual. Esse último gráfico, ele fala mais a respeito da discussão atual, então, ele nos apresenta resultados em relação à taxa de nascidos vivos, quando comparados mulheres que nunca tiveram abortos, mulheres que já tiveram um aborto ou mulheres que tiveram mais de um aborto e não houve diferença significante. Então, a taxa de nascido vivo após a transferência de um embrião euploide não teve diferença se a mulher teve ou não um passado de aborto. Já em relação à falha de implantação anterior, aqui houve diferença significante. A mulher que nunca teve uma falha de transferência anterior, ela teve uma taxa de nascido vivo maior quando comparado à mulher que já teve duas ou mais falhas de transferências anteriores. Sendo assim, a falha de implantação anterior, ela foi considerada um fator importante para o sucesso reprodutivo do tratamento atual.
E isso foi considerado a partir de 2 falhas. Então, em relação à taxa de euploidia, o único parâmetro relevante no estudo foi a idade materna. A idade materna avançada teve relação, então, com uma queda da taxa da euploidia. Em relação a outros fatores da história reprodutiva, como aborto, inclusive a falha de implantação, a taxa de euploidia atual não teve relação com essa história passada. Já em relação à perda gestacional de repetição, ela é um distúrbio multifatorial. No estudo, foram triadas, então, pacientes que não tinham outras situações que determinavam, então, o aumento do risco de perda gestacional. Então, além da idade materna avançada, existem outros fatores conhecidos, como síndrome antifosfolípide, malformações uterinas, alterações de cariótipo e questões imunológicas que não foram discutidas nesse estudo, mas que são já fortemente presentes na literatura. E existem também outros fatores sugeridos, como estresse, os fatores ambientais e tabagismo. Em relação a anormalidades cromossômicas embrionárias, elas são críticas, mas não são a única causa de perda gestacional de repetição ou falha de implantação de repetição. E a implantação, ela envolve uma interação oportuna entre o embrião competente e o endométrio receptivo. Esses aspectos são regulados por vias de sinalização complexas. Já sobre as taxas de nascidos vivos, houve, então, uma tendência decrescente com base no número de falhas de implantação anteriores. Então, o estudo considerou, né, e apresentou resultados significantes se a paciente teve uma taxa de falha maior do que 2 em transferências passadas, né? A transferência de um blastocisto euploide, ela pode ser benéfica no caso de uma perda gestacional de repetição, porque nesse caso a paciente teve um endométrio receptivo, houve a implantação e o fator embrionário provavelmente seria, né, e é o fator relacionado à perda, o que é diferente da perda da taxa de falha de implantação de repetição, porque daí sim o fator endometrial foi mais importante, e o estudo comprovou que foi mais importante. Essa alteração na janela de implantação em pacientes com falha de implantação de repetição necessita, então, de uma estratégia personalizada de transferência, definindo um time delineado por biópsia endometrial, através da presença de marcadores biológicos e imunohistoquímicos. Então, concluindo, o estudo apresenta que, além dos fatores embriológicos, outros fatores merecem reflexão em relação à falha de implantação. Os mecanismos que regem a receptividade endometrial, a interação do endométrio com o embrião e implicações imunológicas, especialmente em pacientes de mau prognóstico. Sendo assim, o estudo sugere a importância do estudo endometrial em pacientes com falha de implantação. Foi isso, gente. Muito boa apresentação, Leonardo. Eu achei esse trabalho, eu achei legal esses 2 trabalhos que vocês trouxeram, porque são bem em conflito um pouco, né? O trabalho que a Priscila trouxe, que é um trabalho que eu achei bem interessante também. Eu tinha visto esse trabalho e eu vi até a aula do pouco dessa publicação. Eu achei bem interessante essa do PGTA, e você vê que conflita bastante, né? A gente tem um conflito. Esse trabalho que você apresentou, ele põe um papel bem relevante do endométrio, até da biópsia do endométrio. É lógico que tem bastante publicação de autores ali que são citados, que são autores que têm interesse e que têm interesse na avaliação endometrial. Você vê, a grande maioria dos autores eram autores que trabalham com pesquisa de receptividade endometrial. Então, tem essa coisa do viés assim como tem viés de condutas de clínica, né? A gente tem a história da Priscila, do que a gente faz na clínica de rotina, do que o serviço que a Priscila trabalha. Todas as clínicas têm, cada um tem o seu ponto de vista e de decisão de grupo, né? Mas essa diferença de resultados, né? Essa diferença de resultados fica difícil para a gente chegar numa conclusão. Eu acho que o papel do endométrio, olhando o trabalho do Paul Pritea, a gente vê que parece que é um papel bem secundário do endométrio.
olhando esse trabalho que você apresentou, a gente vê Todos os trabalhos tentam excluir o embrião euploide por justamente excluir o principal causa, eu acho, de falha de implantação, né? Para tentar direcionar na segunda causa aparente, eu acho. Eu acho que seria o ideal se fosse um custo mais baixo e não invasivo, né, para o embrião, né? Se a gente tivesse se o Embrace, por exemplo, fosse uma coisa que a gente conseguisse o embrião mais cedo, né? Porque transferir embrião também no dia 7 também é outro cenário difícil também, né? Deixar tanto tempo esse embrião para a gente ter o resultado do Embrace para transferir, né? Mesmo que fosse consistente, assim, aquele valor que batesse o resultado se fosse bem fidedigno com o PGD tradicional. Agora, você vê que os dois são trabalhos com embriões euploides e um com o papel do endométrio muito mais relevante do que o papel do outro, né? O outro ficou totalmente secundário, né? Depois eu até falei para vocês da continuação Tem um fórum do SRM que o Richard Scott fala que continuou o trabalho e o papel do endométrio, da falha de repetição, ficou mais baixo ainda, continuando, né? Porque às vezes a gente coloca para o paciente fazer o ERA, fazer o EMA, fazer o hélice, e isso gera um custo para o casal, porque o casal às vezes deixa de ter dinheiro para fazer uma nova tentativa de transferência. Isso às vezes tem um dropout por falta de dinheiro também, né? Tudo que a gente faz é um tratamento caro, isso não é só para a gente, para o mundo inteiro, né? Acho que o tratamento de reprodução assistida, se a gente fizesse um teste, por exemplo, o ERA, que custasse 50, 100 reais, que fosse acessível para todo mundo, acho que seria relevante para todos os 50, 100 reais, pacientes realizarem. Acho que 100% dos pacientes, mesmo a biópsia, né? Agora, a gente tem um custo que às vezes torna impeditivo o paciente fazer tudo, né? Acho que principalmente na nossa realidade, né? Sim, o que eu acho interessante assim, em relação ao fator endometrial é que ele também não reflete só essa necessidade dos exames, assim, na minha observação. Eu acho que a parte também da abordagem metabólica da paciente, o estímulo mesmo a mudanças de hábitos também gera um impacto na receptividade o preparo, endometrial. E também gera um impacto, então, na receptividade endometrial. Muitas vezes que a gente observa, por exemplo, pacientes que têm um perfil mesmo metabólico ruim, mesmo com embrião euploide, muitas vezes apresentam falha mesmo de implantação. Já tem outras pacientes que têm esse hábito mais forte nelas, e às vezes a gente vê que mudaram bastante os hábitos, nem fizeram nenhuma pesquisa endometrial e de repente modificaram a resposta. Então, acho que eu gostei. Mudança de hábito melhora, acho que diminui tabagismo, suspender o tabagismo, melhora de alimentação, melhora de metabolismo, de tudo. Acho que desde a primeira FIB, antes da primeira FIB, já seria interessante, né? O difícil é você implementar isso. A questão da microbiota mudança de hábito das pessoas. Emagrecer. Emagrecer parece uma coisa tão óbvia e tão simples, mas... mas influencia muito. Mudar hábito, acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Sim. Oi, Eduardo. O Dr. Mauro deixou aqui a mãozinha levantada aqui, acho que ele quer fazer uma pergunta. Pessoal, vamos lá. Achei sensacional a apresentação. Na verdade, acho que nada mais atual do que esse tipo de apresentação, tá? Eu acho que porque a falha contempla desde o início, desde a investigação, troca de estilo de vida, o que investigar, o que passou batido. Então, nesse último trabalho, a gente você vê o quanto de coisas eles investigaram antes de liberar o paciente para entrar nesse trabalho, como hidrossalpinge, uma série de coisas, endometrite, a gente viu. Mas, em termos de pergunta, até, e já colocando o meu conceito pessoal, a gente precisa dividir um pouquinho as coisas em conjuntos, né? A parte embrionária, eu acho que a gente parte de um embrião euploide. Acho que todos os trabalhos dão isso, esse é o sonho de todo mundo, e ele também é o algoz de todo mundo, porque você transfere euploide e dá negativo, você meio que perdeu a argumentação que você tinha. Bom, mas todos os trabalhos partem disso, e principalmente o trabalho que o Edward falou, que é do Richard Scott, é alguém que não acredita no fator endometrial. Ele coloca nesse mesmo trabalho
que ele apresentou abaixo de 3%. Então, o que ele fez? Embriões euploides que ele foi transferindo e pelo menos 3 vezes ele transferiu os mesmos casais até dar positivo, e ele fala o que eu fiz diferente? Absolutamente nada. Um dos fatores embrionários que a gente não pode esquecer é o fator mitocondrial, que ele é 100% do óvulo, e sendo 100% do óvulo, com maior a idade, ele tem DNA, é 1% de DNA, mas ele tem uma importância específica. Então, tendo um DNA com dano, ele pode ser, não é um DNA estudado, a gente estuda o nuclear. Mas do ponto de vista endometrial, você pode ver que, pelo menos na apresentação, a gente tem que ver a receptividade e a gente tem que ver o fator imunológico. Eu acho que tem 3 coisas que a gente precisa pontuar. A receptividade, vamos botar nome aos bois, é o ERA. Vamos dizer, o bioma são os gemas e hélices da vida. E terceiro são os natural killers, que são os imunológicos. Então já fica em termos de pergunta. São 3 coisas, porque fica assim, teste endometrial. Não, são 3 coisas com 3 conceitos diferentes e com 3 timings diferentes da reprodução assistida. O natural killer é velho, é mais velho que eu e o Eder aqui junto ainda. Você vai falar que eu sou mais velho que você. Até ele está educadão, viu? Vocês estão vendo educadão, quando o cara é moderador, ele é educado. Eu acho que essa é uma coisa. O ERA vem no meio e o estudo do bioma vem por último. Desses 3, na minha concepção, só o que tem uma possível explicação precisa comprovar um pouco mais, mas está mais próximo de ser comprovado. O natural killer completamente fora. Há muito tempo já sabe isso. Eu não sei se alguém pede, mas essa é a minha opinião. Estudos de bioma, então, precisa de muita publicação e muito tempo. Se o ERA ainda não está e está mais longevo, eu acho que ele mais ainda. O ERA tem acompanhamento de 6, 7 anos dessas pacientes. Então, eu queria escutar de vocês. Eu já deixo aqui o meu parecer. Uma coisa é a receptividade e a outra coisa são fatores externos que prejudicam a receptividade. Então, eu queria escutar de todos vocês o que vocês acham. Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre o ERA, né? Na verdade, eu tinha bastante interesse, porque a teoria é muito válida, né? Você descobrir o genoma da receptividade do endométrio. Então, se você descobriu a fórmula de ouro. Só que, quando eu fui ver, a gente faz muito ERA aqui, mais de 50% dos nossos resultados eram pré-receptivos. Como assim? Então, meu chão caiu, acabou. Tipo, como assim? Está fazendo tudo errado, né? Se a maioria está com uma janela errada, como é que a gente fez até hoje? E aí, isso acabou me desvalidando da questão do ERA. Acabou que meu estudo não conseguia avaliar a taxa de sucesso do ERA, porque os grupos não eram comparáveis por idade. Então, não consegui concluir. Mas me deixou, assim, na verdade, reticente com relação ao uso do ERA. Assim, na verdade, eu uso hoje em dia como uma opção, mas eu falo que é um estudo experimental, a gente ainda não tem resultados. A teoria é muito válida, mas na prática a gente não sabe ainda. Até porque essa questão de implantação, eu acho que a gente dificilmente vai ter uma resposta, porque é multifatorial. A gente não consegue excluir os fatores de confundimento, então não vai ter um estudo correto. Vai ter uma linha de pensamento que vai levar a um resultado, e aí você vai ver qual lado você vai seguir. Entendeu? Então, eu acho difícil concluir. As suas biópsias eram congeladas ou ciclo natural? Todos congelados. Alguém mais? A doutora Rosane fez uma pergunta também. Quer fazer a pergunta, Rosane? Na verdade, olha, eu ia comentar uma coisa e o Mauro completou de uma forma assim super precisa. Eu acho que o que a Ana Elisa pontuou, que para que nós tenhamos um embrião euploide, então todo mundo fala muito que o embrião euploide ele irá implantar de qualquer jeito, 3 embriões ele irá implantar em 95% das vezes. A gente precisa, na verdade, saber como é que a gente faz para ter esse embrião euploide. Né? O nosso perfil de pacientes, para a gente ter 3 embriões euploides, não é tão fácil assim.
Pelo menos as minhas pacientes. Eu não sei as pacientes de vocês. Então, eu acho que o que a Anelisa falou, e é muito importante a gente ressaltar aqui, é que se eu tenho um preparo adequado para a fertilização in vitro, e é claro que nós sabemos que nós não vivemos no mundo de Alice, né? Nem sempre nós iremos conseguir fazer o nosso melhor, mas a mudança do estilo de vida, a mudança dos hábitos de vida, a mudança de alimentação, a perda de peso, a diminuição de insulina, o controle da microbiota, tudo isso vai fazer com que eu tenha uma função mitocondrial melhor, um óvulo melhor e uma maior chance de um embrião euploide. E, consequentemente, eu vou ter uma implantação melhor. Então, eu acho que a gente tem que parar com isso, de achar que o problema é só embrião e não cair na armadilha de nós tentarmos fazer várias fertilizações sem mudar nada, como ele falou, pensando que uma hora a gente vai ter um embrião euploide e esse embrião euploide, milagrosamente, ele irá implantar. E pensar também que, independentemente de nós termos o euploide, sim, há falha de implantação, e essa falha de implantação, e mesmo que não tenha uma falha de implantação, você pode ter uma morbidade perinatal. Você pode ter um embrião muito bom, uma mulher que não estava preparada, e você ter uma morbidade perinatal e você não ter o bebê em casa, que para a gente não funciona, né? O nosso objetivo, o main goal aí é o neném em casa. E isso que o Mauro falou de falha de implantação, eu concordo 100% com o Mauro. Hoje eu acho que realmente o fator imunológico em si é um fator que ele perdeu muito espaço, até com essa compreensão do tipo das células, né, NKs, então Tregs, NKDIN, NK-Bright, é realmente algo que parece não ter um espaço muito grande, a gente até hoje não se sabe como trataria isso, então realmente não parece ser um fator muito importante, né? Mas eu realmente acredito que o EMA e o ALICE é algo importante, sim. Então, já tem vários trabalhos relacionando, sim, microbiota com endometriose, por exemplo, microbiota intestinal com alteração da microbiota do trato genital inferior, de diminuição de, por exemplo, pacientes que usam análogo agonista de GnRH, que tem pouco estrógeno, de ter alteração da microbiota. Então, assim, a gente sabe que nós temos a tendência de somente utilizar o que já está bem escrito, bem delineado. Mas a medicina ela avança a partir do momento que nós temos hipóteses e nós vamos lá e nós fazemos trabalhos prospectivos randomizados, estudamos e tentamos descobrir se realmente tem uma evidência nisso, e realmente parece ter. Só para finalizar, a colega falou do ERA, o meu trabalho você falou do seu trabalho, né? E o meu trabalho de mestrado, ele foi com perfil genético das células estromais do endométrio, OXA10, OXA11 e PRA e PRB, receptor de progesterona. E eu fiz microdissecção a laser das células endometriais. Por quê? Porque, na verdade, o que realmente importa para a implantação são as células estromais. E aí eu tenho esse pé atrás com o ERA por causa disso, porque quando você faz uma biópsia endometrial, você vê um rolo, né, um tecido ali total, que tem células estromais e células epiteliais. Como é que a gente compara? O pessoal do Genomics fala que houve uma normalização da reação, né, que isso realmente não é importante, mas é esquisito, né? Então, a técnica realmente é uma técnica esquisita. E quando sai um trabalho como saiu da Loverick agora, falando que a janela de implantação ela é wide, né? ela é grande, ela é larga, e vê a importância da progesterona na implantação, talvez, né, o ERA realmente caia em desuso, né? A gente vai se preocupar muito mais da progesterona, sabendo que a progesterona mais alta ela é importante para a implantação, e desencanar de pedir um exame tão caro, né? Então, eu acho que era isso. Eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito disso. Só alguns pensamentos a respeito do que vocês estão falando, para a gente pensar mesmo, né? Essa discussão eu achei sensacional. A gente vai ouvindo a opinião de cada um e vai aqui pensando, né? Rememorando, remoendo as ideias. Achei super bacana, super válido. Parabéns, Edu. Obrigado, Rosane, pela participação. Achei que realmente bem relevante. Eu só acho que nesse cenário a gente acaba entrando num ponto. Você vê esse trabalho do grupo do Richard Scott, que eu achei
É interessante esse 60% de taxa de implantação na segunda ou na terceira transferência, né? Se você propõe, às vezes, uma abordagem para o casal, por exemplo, o ERA, o EMA, o hélice, ou qualquer outra abordagem, né? Sei lá, que seja passar a mão na cabeça antes de fazer a transferência, talvez a gente vai ter 60% de implantação. E às vezes o paciente vai achar que essa terapêutica que a gente fez foi responsável, na verdade, essa sensação que a gente está fazendo a mesma coisa. Quando a gente troca o embrião, a gente não está fazendo a mesma coisa. Assim como uma gestação não é igual a outra, quando a gente troca o embrião, a gente está fazendo um tratamento completamente diferente. É um outro indivíduo que não tem como você avaliar um fator e excluir todo o é, resto, né? é difícil. Acho que o N teria que ser muito amplo para a gente conseguir chegar numa resposta para essas perguntas que a gente tem. Acho que por isso que essa padronização, essa conversa que a gente tem de tentar padronizar esse diagnóstico de falha de implantação para que exista uma uniformização de dados e de serviços para que a gente consiga trabalhar junto nessa resposta, né? Acho que cada um, a gente está falando muitas línguas diferentes quando a gente tem, por exemplo, o Dr. Mário, você viu uma opinião de especialista do Dr. Mário. Para mim, a segunda tentativa eu já considero uma falha de implantação. Então, tem uma angústia nossa também de dar esse diagnóstico precoce demais. O diagnóstico precoce demais vai levar, às vezes, numa terapêutica que a gente, na maioria das vezes, essas terapêuticas que a gente tem, os mesmos exames que a gente faz, são os mesmos exames de aborto de repetição. Que a terapêutica também é muito discutível. Então, a gente entra num buraco sem fim, né? A gente começa a cavar, então é realmente difícil. A parte imunológica, a medicina realmente não entende muita coisa de imunologia, né? A gente vê, a coisa evoluiu, mas a gente ainda está perdido, né? Acho que a parte de microbiota, de tudo que a Rosane falou, realmente eu acho que tem uma coisa ali para ser investigada e parece ser muito significativo, mas a gente ainda tá muito longe de entender, né? Sim, por isso que eu ressalto que eu acho, só para concluir, Mauro, eu acho que é importante, e eu volto, a gente tem que dar um passo atrás. A gente tem que buscar o melhor mundo para aquela paciente, para que ela tenha embrião euploide, independentemente de nós fazermos o PGTA ou não, mas pelo menos que nós maximizemos a chance de que ela tenha o euploide, e que se houver algum fator endometrial que vá atrapalhar essa gestação ou que vá aumentar o risco dela ter uma morbidade perinatal, que ele seja também reduzido, porque a partir do momento que você está investindo na qualidade do óvulo, você também está investindo na qualidade endometrial. Uma coisa leva a outra, né? Em relação a fazer PGTA ou não, acho que tem indicações precisas, né? A gente não pode fazer PGTA para todo mundo, justamente por ser invasivo, né? Agora, que nos dá uma tranquilidade muito grande transferir embrião euploide, com certeza absoluta. Se fosse algo não invasivo e algo que fosse acessível a todo mundo, seria o ideal. Você ter certeza do que você tem na mão, né? E você facilitar o diagnóstico também. Eu só tenho algumas ressalvas em relação aos biotas aí, de duas situações. A primeira, se o endométrio desse mês será o endométrio mês que vem. Então, a gente, o ERA, ele tem um estudo que tem a padronização. Então, eles seguiram esses pacientes. Então, ele tem um racional. Ele tem um racional de estabilização. Se ele está certo ou não, como a história das células, como a Rô falou, é outra coisa. Mas eles seguiram isso. Então, essa flutuação, ela pode acontecer mês a mês. Então, a segunda coisa é como tratar, que eu acho que é pior. Que, assim, eu estou falando porque a Rosane, o Eder, todo mundo me conhece e eu sou extremamente brincalhão. E quando isso veio e falou dos lactobacilos, eu brinquei que a gente ia ter que dar Yakult para os pacientes, banho de assento com Yakult. É como tratar isso. Quando você tem um desbalanço, como tratar isso por via oral, por via qualquer via que você tem que fazer, até o ponto de equilibrar. Falar, não, eu tenho que atingir esses patamares. Então, eu vi no Ashley, que foi no meio da pandemia, ele teve uma coisa muito legal, para o fato de ser online. Eles fizeram uma coisa que era o comentário no final do dia. No final do dia tem um cara que eu sou super fã, e que aqui já contando para vocês, o pessoal que está dentro do Fertility sabe, a gente está trazendo ele para o Brasil, entre outros, para fazer a nossa mesa redonda. O Bloquinho comentava sobre isso. E ele falou uma coisa que eu mandei para ele um zap na hora. Eu falei assim, sensacional. A gente está pegando um conceito que a gente sabe que tem uma influência endometrial, ponto. A gente sabe nem como evidenciar e nem como tratar. Então, assim, não dá para virar uma verdade.
Então, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás. O grande problema, quando você faz uma evidência clínica de uma alteração bacteriana, seja o que for, como isso vai ser equilibrado? E essa estabilização de que eu vou fazer isso em agosto e vou transferir em setembro. É um grande problema do endométrio, que é a renovação dele. E aonde entra o próprio Scott, que falou, cara, segue o jogo, vai transferindo, que é embrionário, não é endometrial. O endometrial, o RIF, o endometrial, ele é abaixo de 3%. É muito pouco. É muito pouco. Tanto que ele é, como todo trabalho, todo mundo sabe, pisa-se ovos no fim para não falar certezas, né? Para também não tomar porrada. E ele fala, precisamos estudar um pouco mais. Então, eu acho que é um tendão de Aquiles que a gente não pode se vender ao marketing. A gente não pode se vender. Se você faz, é que você acredita. Bom, eu acho que assim, crença é uma coisa, acredito, a gente bate boca lá naquela salinha dos médicos com muitos trabalhos, um acredita, outro não acredita, sensacional, é esse nível, mas não porque me pediram. Eu não acho que, fazer porque já fez de tudo, não, se acredita ou não acredita. Então, por exemplo, eu jamais faço natural killer, jamais, você pode me pedir de pé junto. Assim, eu não vou fazer porque eu não acredito, não é isso não existe na minha crença. Se algum dia vier um trabalho, eu adoraria, na verdade, eu acho que o grande recado disso aqui é que nós adoraríamos ter um outro dado para aumentar nossas taxas. Que não fosse uma coisa que ia encontrar o euploide, falar, não, isso aqui você vai tomar isso aqui ou vai fazer isso aqui, do mesmo jeito que a gente já fez a ablação, a gente já injetou HCG no endométrio, a gente fez a ablação no mês anterior com a esteroscopia e achava que aquilo aumentava a taxa de gestação. E aí descobriu que não era. Então, assim, eu acho que essa parte que a Rosane falou é sensacional. Essa atenção que a gente tem, a onda, de estar na onda. Porém, sem fazer porque está todo mundo fazendo. Tem que ter um racional e eu acho que isso é sensacional, esse tipo de reunião aqui. Muito Vai bom. que é tu, Hélio. Alguém tem mais alguma pergunta? Não sei se acho que o Pedro fez uma pergunta aqui, mas se, por exemplo, se o embrião degenera antes do D5 em estufa, qual a probabilidade de ele não implantar no D3? Também não seria maior. Sem dúvida não seria maior, mas a gente nunca sabe, né? Existem alguns trabalhos falando de transferir em D3, todo mundo em D3, que talvez você teria uma taxa de sucesso um pouco maior. É uma outra dúvida também que ninguém tem essa resposta, né? Esse embrião que não chegou em D3, em D5 no laboratório, se ele vai desenvolver dentro do útero ou não. Obviamente, a gente sabe que vai desenvolver menos, né? A chance de gestação é menor, mas não dá para... Edward, quantos embriões compactando você transferiu e ele engravidou? Engravidou, né? Aquele embrião feio que o embriologista vê até desanimado carregando catéter, né? E da gestação, né? Engravida. Né? Então, é imprevisível, né? Acho que a gente... Essa resposta no dia seguinte é muito difícil de ter. Você ter tá presente ali no D3 com uma paciente que tem um embrião só ou dois, você esperar em blasto para transferir, a gente nunca sabe qual que é a melhor estratégia. Né? Não tem uma resposta mágica para isso. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Mauro, Daniela, Dr. Pedro, Dr. Mário. Excelente reunião, hein, pessoal? Parabéns aí. Foi isso aí, obrigado, pessoal. Participantes. Acho que já faz 1h12 já de reunião, acho que foi bom. Acho que... Terça-feira que vem, fala aí, Obrigado a Edward. todo mundo Terça-feira pela que vem, presença. Journal Club Fertility, bloqueio hipofisário com progestágenos, Fernanda Valente e Dr. Edson moderando. Vai ser bem legal. Não percam. Legal. Tá ótimo. Obrigada, gente. Foi bom revê-los. Pessoal, obrigado Beijo. pela presença. Obrigada, parabéns. meninas. Beijo, tchau, tchau, pessoal. Bye, bye. Obrigada Tchau, pelo tchau. convite. Parabéns aí, pessoal. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite, tchau. Tchau, tchau.